Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos, paroquianos. Neste sábado, dia 15 de agosto, quarto dia da nossa novena ao nosso padroeiro, São Pio X, queremos elevar a Deus a nossa oração, pedindo a intercessão do nosso amado padroeiro, de modo particular, por todas as pessoas que estão doentes, vítimas desta pandemia. Inúmeras pessoas têm pedido a nossa oração. E ontem recebemos mais um pedido de oração. Queremos rezar de maneira muito particular pelo Kaique, também afetado por este coronavírus. Pedimos a intercessão de São Pio X por ele. Também lembramos da Clédia, uma catequista que pediu oração também. Enfim, por todas as pessoas que têm solicitado orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, neste quarto dia da nossa novena, queremos rezar mais uma vez, pedindo a intercessão do nosso querido, amado padroeiro, São Pio X, por todas as nossas famílias, por todas as crianças, filhos e filhas de nossas famílias paroquianas. As crianças sempre foram uma grande preocupação do Papa São Pio X, desde os primeiros anos do seu ministério sacerdotal em Riese. Lembremos que o Papa São Pio X foi aquele que autorizou a Eucaristia para as crianças. E veremos que o então padre José Sarto, no seu primeiro ano na sua primeira experiência de pároco, ele já concede a Eucaristia para as crianças, né? Então queremos agradecer a Deus pelo dom da vida do nosso padroeiro. No Evangelho de hoje, Jesus também fala das crianças como os privilegiados no reino dos céus, contrariando o que se dizia, na sua época, quando as crianças não eram consideradas, nem contadas na sociedade. Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas. Quem não se fizer criança não entrará no reino dos céus. Escutemos então mais uma experiência da vida de São Pio X como pároco. Então, o então padre José Sarto, em maio de 1867, ele foi nomeado pároco de Salzano, também uma pequena cidade de cerca de 2.500 habitantes. Em Salzano, o novo pároco deu-se inteiramente aos seus fiéis, como ele dizia, tudo para todos, e a providência nunca falta. E realmente todos os seus paroquianos sabiam que podiam contar com ele em qualquer circunstância da vida. Como em Tômbolo, ele dava mais do que podia, e às vezes encontrava-se em apuros, mas confiava na providência, que efetivamente nunca faltava. Como em muitas paróquias do Vêneto, na época, Padre Sarto teve a responsabilidade também de dirigir a escola comunal, sendo eleito diretor em 1868 e no ano seguinte superintendente. Foi durante a sua estadia em Salzano que foi aberta a seção feminina da escola comunal, porque durante o governo austríaco não estava prevista
nenhuma instrução para as mulheres. Para a dos adultos, ele instituiu as aulas noturnas. O pároco, Padre José, dedicou-se também ao catecismo, tanto para as crianças quanto para adultos. Ele atraía as crianças que o seguiam com toda a confiança e preparava essas crianças para a primeira comunhão e para serem no futuro pais de família cristãos. Também em Salzano, ele incrementou a vida eucarística de muitas pessoas. Aliás, houve no município um milagre eucarístico muito conhecido. Um sacerdote ia acompanhado de um coroinha levar o viático para um doente numa aldeia vizinha. Ao chegar à margem do rio, as árvores se inclinaram e os animais se ajoelharam em louvor ao Santíssimo Sacramento. Alguns dos animais o acompanharam depois até a porta da casa do doente, e só se retiraram quando o sacerdote lhes deu a bênção. É notável que o padre Sarto, já em Salzano, começou a prática de admitir à primeira comunhão crianças em idade inferior à então vigente na época, que era entre 12 e 14 anos. Quando ele via que uma criança era capaz de saber a diferença entre o pão comum e o pão consagrado, e se a criança soubesse a doutrina, ele admitia a criança à mesa eucarística, o que o levará depois, como Papa, a tornar essa regra universal para a Igreja. Uma outra preocupação do pároco santo foi com a juventude feminina sem trabalho. Para solucionar esse problema, ele empenhou-se no desenvolvimento de uma atividade local ligada ao bicho da seda e obteve êxito com a inauguração desta fábrica no dia 26 de setembro de 1872. E nessa indústria se preparava então o fio da seda, que deu lugar para 200 moças. Interessante esse episódio também na vida de São Pio X, que viveu também uma epidemia no ano de 1873. Esta epidemia de cólera assaltou a comunidade, a sua paróquia, toda a cidade de Salzano, né? Que o padre Sarto, então, se mostrou toda a sua estrutura de alma privilegiada. Com risco de sua própria vida, ele empenhou-se com afinco em atender os atingidos. Por isso pedimos a intercessão de São Pio X por todos os nossos paroquianos que foram atingidos por esta pandemia. E hoje, de modo particular, rezemos pedindo a intercessão de São Pio X pela vida do Kaique. O empenho que o pároco santo teve durante a epidemia levaram-no a um estresse e muitos temiam pela sua saúde. Felizmente, ele se recuperou. Foi então que o bispo diocesano, Dom Frederico Maria Zinelli, o chamou à sede da diocese, nomeando-o cônego da catedral. Era para reconhecer, então, os méritos daquele padre que estava na zona rural. O povo, obviamente, chorou muito a saída do seu querido padre José. E ele deixou, então, a cidade de Salzano no dia 16 de setembro de 1875. Escutemos também o Evangelho, a Palavra de Deus, deste sábado. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15.
Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o comportamento dos discípulos que impedem aos pequenos de aproximar-se de Jesus significa a incompreensão do ministério dele. Jesus é aquele que acolhe os pequenos para dar aos pequenos o reino. Ai daquele, ai daquela que impede alguém de ir até Jesus. As crianças eram levadas até Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Notemos, elas são levadas, não vão sozinhas. E são levadas talvez porque fossem tão pequenas, tão frágeis, que não sabiam e nem podiam caminhar sozinhas. É a situação de cada homem e de cada mulher que procura a bênção de Deus e é incapaz de ir até Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos necessidade de mães que nos levem até Jesus, de mães que não tenham medo desse mestre. E existe também a necessidade de que nós nos deixemos levar até Jesus por alguém. O que é possível somente se nós tivermos o espírito das crianças, se nós nos fizermos pequenos. Atenção, se quisermos ir sozinhos, talvez não consigamos chegar até ele. Talvez alguém também com o seu comportamento, com a sua atitude, poderia nos impedir de chegar a Jesus. Se chega a Jesus, se chega a Deus, se chega a conhecê-lo, amá-lo, somente quando se é maduro, quando se chega à maturidade, quando se é capaz de gestos de pessoas adultas. Jesus nos diz que próprio das crianças é o reino dos céus. Lembremos todas as pessoas que foram levadas a Jesus para serem curadas, paralítico, cego e tantas outras. Talvez a nossa única decisão seja aquela de nos deixar levar até Ele. Quem nos levará até Jesus? No rosto daquelas mães, daqueles pais, nós vemos o espírito do amor. Outro detalhe importante do Evangelho é que, com o gesto de impor as mãos, acompanhado pela oração, talvez Jesus nos queira dizer que Ele quer confiar a essas crianças, aos pequenos, um poder, uma missão em relação ao reino. As crianças não somente fazem parte do reino, mas têm também o poder de fazer entrar no reino. Quem não se fizer criança não entrará no reino. E será verdadeiro discípulo, verdadeira discípula, somente aquele ou aquela que se fizer criança, aquele ou aquela que se fizer pequeno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó glorioso Papa da Eucaristia, São Pio X, vós que procurastes restaurar todas as coisas em Cristo, alcançai-nos um verdadeiro amor de Jesus, para que possamos viver somente para Ele. Ajudai-nos a adquirir um animado fervor e uma sincera vontade de lutar pela santidade de vida, e que nós possamos nos valer das riquezas da Sagrada Eucaristia
que é sacrifício e sacramento. Por vosso amor a Maria, Mãe e Rainha, inflamai o nosso coração com materna devoção a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça agora o seu pedido, coloque a sua intenção, peça aquela graça de que você necessita neste momento. Ó Pai Santo e Misericordioso, que a graça de Cristo vosso Filho renove todo dia as nossas famílias e sustente os cônjuges cristãos, para que, vivendo em santidade e comunhão esponsal, alcancem a perfeição da caridade evangélica. Especial intenção às nossas crianças, vossos filhos e filhas prediletos. Santificai, ó Pai, com vosso Espírito, os afetos que animam as nossas famílias. Fazei que o amor recíproco e sincero dos pais e a dedicação devota e grata dos filhos encontrem princípio e sustento no sacrifício de Cristo. Abençoado modelo de sacerdócio, obtende-nos santos e dedicados padres e aumentai as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Dispersai a confusão, o ódio e a ansiedade. Inclinai os nossos corações à paz, de modo que todas as nações venham a se colocar sobre o reinado de Cristo Rei. Amém. São Pio X, rogai por nós. E pela intercessão do nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom sábado a todos.